gente, o tema de hoje é de suma importância da gente tratar. Olha só, sabe, todo mundo sabe, né? Tá acontecendo direto, tá passando direto aí nos noticiários, na mídia, sobre as próteses de silicone que estão se rompendo, aqueles problemas que estão acontecendo. O porquê disso? O que está acontecendo? Quem vai explicar melhor, claro, isso tudo pra gente é o doutor Eduardo. O que está acontecendo então, doutor? Tanto se fala, mas ainda existe muita desinformação sobre esse tal caso. Então, a gente tem visto muitas matérias, Susan, relacionadas a prótese de silicone, a esse tipo específico de prótese que foi proibida já a venda no Brasil desde 2010, que é a prótese PIP. Então, muitas pacientes estão ligando, o final de ano foi muito conturbado, até porque todo mundo tem dúvidas e muitas mulheres nem lembram qual o implante que colocaram. E muitas nem nunca perguntaram? Nem perguntaram. Então isso está causando uma grande preocupação. Essa marca foi muito vendida no sul do país. PIP. Então, PIP. É a marca, uma marca francesa. É francesa. E agora surgiu uma nova marca que é a mesma indústria da PIP produzia, que é a Rofil. Então, as pacientes que têm essas duas marcas têm que se informar, lógico, qual foi colocado, mas tendo essas duas marcas, o que está sendo indicado é fazer um retorno para o seu cirurgião plástico para verificar, fazer exames e checar como está a prótese. E muitas vezes há necessidade da troca. Inclusive, a presidente Dilma Rousseff colocou como exigência, como norma, a troca pelo Sistema Único de Saúde, né? Mas você viu que já tiveram notícias conturbadas, já cancelando toda essa troca. Falaram inicialmente que todos teriam direito, depois falaram que não, só vai ser retirado. Só quem teve rompimento. Só quem teve rompimento. Depois falaram que só que seria coberto só a retirada e não a colocação de um outro implante. Quer dizer, quem é que vai querer retirar e não colocar outro? Né? Então agora, nesse momento, na sexta-feira, eles estão se reunindo para verificar qual vai ser a alternativa para essas mulheres que colocaram esses implantes. Se vão ter realmente o direito de fazer isso por planos ou pelo Sistema Único de Saúde. Gente, assim, se você aí de casa tem dúvida, a gente está falando sobre prótese de silicone, várias vezes já citamos sobre isso aqui no programa, nunca é demais falar, claro que agora a gente está falando desse caso específico, mas se você tem dúvida a respeito da prótese mamária, pode ligar para cá, o nosso telefone é o 3381-3200 e o programa é ao vivo, 3381-3200. Doutor, isso vem de muito tempo ou dos últimos anos para cá? Mais ou menos existiria uma data específica? Eu acho que foram vendidas a grande maioria dessas próteses nos 5 últimos anos. Então, em torno ali de 2006 para cá. Mas algumas importadoras já traziam esse implante um pouco antes. Então, o ideal é que a pessoa procure se informar qual foi o implante. Geralmente, a paciente consegue uma nota fiscal, né, o certificado da prótese, saber qual foi a prótese empregada. É bom a gente salientar, Susan, que os implantes, né, os melhores implantes, são muito seguros hoje em dia. O que houve foi uma adulteração da fabricação do implante. Então, se utilizou um material inadequado, que é aquele silicone líquido, que era o silicone que uns 10, 15 anos atrás, travestis utilizavam para aumentar peito. Então, isso tudo foi colocado dentro da prótese. As próteses normais, as melhores próteses, não têm esse material. O silicone é um gel mais duro. Então, mesmo que ocorra uma eventualidade de rompimento, aquilo não vai se espalhar. E é o que está acontecendo agora. As pessoas que colocaram essa marca, o silicone é líquido, é um silicone industrial e forma uma reação inflamatória muito grande. Mas porque foi adulterado. Então, não é o normal dos implantes. Os implantes são muito resistentes. Então, quem colocou outros tipos, até outras marcas francesas, não tem
assim, que se preocupar com isso. O implante normal não é feito dessa forma. Doutora, a gente está com um pequeno probleminha no passar a nossa linha telefônica para cá, ao vivo aqui para o programa, mas a nossa produção já vai me passando, então, certamente, cada ligação por ponto. A Diana, do bairro da Velha, está perguntando o seguinte: como reconhecer se a prótese de silicone é original ou não? Então, o cirurgião plástico é o profissional que melhor vai poder te ajudar a indicar o melhor implante. Então, implantes assim, muito recentes ou muito baratos, você sempre tem que desconfiar a origem deles. Então, pode ocorrer um outro caso, né, de adulteração, de modificação da fabricação do silicone. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, a gente escolher juntos o implante, os melhores que existem no mercado. A gente tem que confiar também nas marcas que estão mais tempo, né? E eu acho que seria uma alternativa, né? Nessa hora agora não vale a pena arriscar, Susan, colocar implantes muito baratos. E as pessoas ficam perguntando, mas como eu vou saber se rompeu ou se não? As pessoas que estão tendo esse rompimento, elas estão tendo deformidades na prótese, no local do implante. Então, a mão estava de um jeito, de repente começa a deformar o formato dela e infecções, inflamações, avermelhamentos, você pode notar naquele local. Essa era até a próxima pergunta que o pessoal da produção está me passando, que é a Lorena da Fortaleza estava perguntando justamente como reconhecer se a prótese teve algum problema ou não. Então, se teve algum rompimento, enfim, qualquer tipo de problema, vai dar avermelhamento? É muito evidente. Existem pequenos rompimentos que não dão nenhum sinal clínico. Por isso é interessante sempre fazer qualquer dúvida, ou mesmo rotineiramente, um check-up com o cirurgião plástico. Isso é de rotina. Como está a prótese, como está o implante, né? Se está tudo ok. Muitas vezes é necessário até fazer um exame, um ultrassom, uma ressonância magnética, para verificar o implante. Então, temos esses sinais clínicos, que seria, como eu coloquei, inchaço, perda do contorno, avermelhamento, como também, na dúvida, pode ser feito um exame de imagem, um ultrassom. Doutora, assim, quais seriam, se você fosse enumerar, né, tipo, o que a pessoa deveria fazer, então? O primeiro passo seria ligar para o seu médico para saber qual foi a prótese. Se foi uma dessas duas, a PIP ou então qual é a outra? Rofil. Se foi uma dessas duas marcas, já tem que ter um certo cuidado. É certeza, se foi uma dessas duas marcas, que é problema? Não, porque a gente não sabe exatamente em que ponto, em que período eles começaram a adulterar a fabricação do implante. Anteriormente, o implante tinha sido aprovado pela vigilância sanitária, estava tudo certinho, mas eles alteraram sem ninguém saber. Então, isso a gente tem que indicar para esses pacientes retornar com o médico delas, fazer um exame físico, muitas vezes fazer um exame de imagem também. Tá, então não necessariamente que por ser uma das duas marcas que pode vir a dar problema. Exato, é isso que a sociedade brasileira tenta informar e eu acho que é legal a gente passar isso para os pacientes. Não precisa se apavorar, não vai romper do nada, né? Mas você tem que tomar atenção, ficar atento e consultar o cirurgião plástico que fez o implante. Certo, agora já tivemos resolvido esse problema aí de passagem de linha telefônica, então a gente pode chamar a ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Michele. Oi, Michele, você fala de onde? Fala de Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, qual bairro? 2 de setembro, Pova Norte. Perfeito, querida, muito obrigada por sua participação. Sua dúvida é qual? É que assim, eu tenho 16 anos e estou grávida, né? E eu tenho muita dor no seio esquerdo e tá criando uma bolinha e cada vez está aumentando mais. Eu queria saber se isso pode se tornar um câncer. Bom, foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas enfim, doutor, pode ser, pode vir a... Olha, o câncer de mama, né, ele não é tão frequente na faixa etária que ela se apresenta, 16 anos, 16, né? Mas todo nódulo, toda lesão de mama tem que ser verificada. Então, ela pode procurar o ginecologista dela, ele vai fazer um exame, às vezes é necessário um exame de imagem, para verificar se é ou não maligno, né, um câncer. A maioria das nodulações ou dos tumores são benignos nessa faixa de idade sua. Então,
teria que ser visto, mas não é necessidade de tanta preocupação. E aí eu já puxo essa pergunta da Michele e passo para o tema que a gente está falando aqui, que é com relação a problemas em prótese de silicone. Se alguém já teve algum problema em estilo cancerígeno, ou seja, câncer de mama, e tem ainda o problema com a prótese mamária, pode vir a se agravar? Então, existe estudos em cima desses dois implantes, PIP e Rofil, que mostram que pacientes que tiveram esse rompimento possam ter uma chance maior de desenvolver câncer pelo material adulterado. Mas quero deixar bem claro que as próteses de mama de silicone, que são, né, que estão no mercado há mais tempo, existem vários estudos que mostram que não tem nenhuma relação com o câncer de mama. Então não aumenta índices de câncer de mama. Mas esses dois tipos estão em estudo e parece que há indícios que realmente está desencadeando reações indesejáveis. Gente, olha só a necessidade do quanto antes você que colocou alguma prótese de silicone, prótese de mama, então ir atrás do seu médico para saber a procedência, enfim, fazer esse check-up conforme o próprio doutor Eduardo Raulino já salientou, que é importante de quanto em quanto tempo, doutor? Então, a gente fala que anualmente pode ser procurado cirurgião plástico, mas o mínimo seria 10 anos após a colocação para fazer um check-up. E não necessariamente que tenha que se trocar, né, doutor? Não, não necessariamente, como a gente falou. Tem que procurar e fazer os exames corretos e o cirurgião com certeza vai poder indicar o que vai ser melhor. Essas mesmas marcas que a gente citou só estão dando problemas em próteses mamárias ou outras próteses, como a gente já inclusive falamos várias vezes aqui no programa, próteses de panturrilha, de glúteo, também está tendo problema? Então, a principal fabricação deles era de mama. Isso vem desde 2010, foi proibido, já foi detectado isso no Brasil. Então, hoje em dia não se vende mais esses dois implantes. Ah, não se vende mais? Não se vende mais. Isso é legal a gente colocar então, também. Quem colocou depois de 2010, certo, Susan, não precisa se preocupar, porque foi interrompida a venda desse implante aqui no Brasil. Mas quem colocou antes disso, ou nesse ano de 2010, teria que fazer essa verificação. Os outros implantes, eles não têm tanta produção. Mas o implante de mama foi muito vendido no sul do Brasil, o da PIP e da Rofil. E existem vários formatos, tipos de gel, a gente até já, inclusive já citamos isso aqui no programa. Claro que agora que a gente está falando sobre isso, é legal a gente novamente relembrar. Tipos de gel no silicone, na prótese de silicone, qual seria o mais recomendado, doutor? Então, existem coesividades, que seria o grau, né, de dureza do implante, que varia um pouco para cada caso. Então, tem necessidades, a mama é muito flácida ou você quer, né, um toque um pouquinho mais firme, você pode usar uma com um gel um pouquinho mais durinho, mais coeso, né? E outras que não há tanta necessidade. Mas isso não tem relação com é mais líquido, é mais sólido, né? Porque todo gel que é colocado, ele é diferente desses que estão dando problema. Então, não tem nada a ver, os implantes que são autorizados têm um gel específico de silicone para, mesmo que rompa, não vai causar reações ao corpo da pessoa, ele não vai se espalhar. Então, isso é importante falar, se eu tenho silicone de outra marca e ele rompe, não quer dizer que você vai ter problemas, ele não vai causar reação, ele pode ser muito bem retirado e trocado por outra marca. Tá, doutor, então a sua dica aí para todas as mulheres que fizeram próteses mamárias, e isso também, mais uma vez eu coloco, não importa a idade, a pessoa que colocou ali faz 10 anos, 11 anos, também tem que se preocupar. Eu acho que a pessoa sempre tem que ter a marca da prótese que colocou, né, as especificações, até porque isso é interessante para um histórico. E quem colocou, principalmente de 5 anos para cá, essas duas marcas, a orientação, não só minha como da sociedade brasileira, é retornar ou ligar para o consultório do seu cirurgião plástico e fazer uma avaliação. Ele vai ser o melhor profissional para indicar um exame ou a troca do implante. Perfeito, doutor. Muito obrigada aí pelas especificações, esclarecimentos.
Sexta-feira, então, vai ser decidido, doutor Passoni? Então, hoje eles estão ainda, porque teve essa confusão, inicialmente soltaram a notícia, mas hoje eles estão se reunindo, provavelmente no final de semana a gente vai ter outras notícias.